sacrifício de Jesus Cristo, é o evangelho da libertação, é o evangelho da cura, é o evangelho da salvação. Então veja que lá, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, em Gálatas capítulo 1, é que o evangelho que ele pregava não é um evangelho palatável ao gosto dos homens, ao sabor dos homens. Mas em segundo lugar, veja nos versos 11 e 12 de Gálatas capítulo 1, o segundo argumento que Paulo vai colocar aqui. Primeiro, o evangelho que ele pregava não era para agradar o quê? As pessoas. Segundo lugar, o evangelho que ele pregava veio diretamente de Deus. Veja aí nos versículos 11 e 12. O que ele diz aí? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o quê? O homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O evangelho que eu prego não é o evangelho que eu inventei, que eu criei. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho da libertação, não é o evangelho segundo Allan Kardec, não é o evangelho segundo os homens, não é uma doutrina de homens, não é um conjunto de doutrinas elaboradas por homens, mas é a própria revelação de Deus. Eu recebi o evangelho do próprio Deus. Diz amém. Amém. Esse é o evangelho que nós pregamos. Meus amados irmãos, o evangelho que nós pregamos, Paulo diz, ele diz claramente que digno é o evangelho. Digno é o evangelho. E ele deve ser aceito por todos. O evangelho se resume na seguinte frase: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Esse é o evangelho. Então, quando a gente olha hoje